Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre temas e entrevistas que abordam o jornalismo político. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Toda semana temos um encontro marcado com diferentes pautas da mídia. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo estudante de jornalismo João Vitor Plá. Olá, João. Olá, Hércio. Olá, Regina. É sempre um prazer muito grande estar aqui nessa mesa para a gente discutir temas que são tão importantes. E a nossa convidada de hoje é a professora da PUC Minas, Regina Medeiros. Olá, Regina. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bacana. Hoje vamos falar sobre a vida nas ruas da cidade. E para conversar conosco, trouxemos a pesquisadora Regina de Paula Medeiros. Ela é professora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Regina é doutora em Antropologia Social Cultural pela Universidade Rovira e Virgili, na Espanha, e também graduada em Serviço Social na Federal de Juiz de Fora. Atua na área de Antropologia da Saúde e Antropologia Urbana, com enfoque na identidade, cultura, cidade e diversidade cultural em temas como prostituição, juventude, violência, espaços urbanos marginais e socioantropologia das drogas. Integra a linha de pesquisa cultural e urbana, modos de vida e identidade, cultura na cidade, dentro da PUC Minas. Bom, Regina, vamos começar então o nosso diálogo, né? Vamos lá. Como devemos usar, né, que nomeação, você que trabalha com a questão das identidades, qual é a nomeação adequada para a gente se referir às pessoas que vivem nas ruas? Você falou exatamente, as pessoas que vivem na rua. Porque, em geral, nós escutamos, é normal as pessoas falarem pessoas que moram na rua ou pessoas em situação de rua. São duas coisas totalmente distintas e, na verdade, quando nós falamos pessoas que moram na rua, às vezes elas nasceram na rua, foram criadas na rua e têm a rua como a sua moradia, como, na verdade, como se fosse ali a sua casa e o lugar de identificação. E tem as pessoas que estão em situação de rua, que são as pessoas que estão temporariamente ou de passagem por alguma razão muito específica. Elas estão na rua, mas é como se fosse um lugar de passagem. Agora, que vivem na rua, tem muito mais gente do que isso. Por exemplo, as pessoas que trabalham, os camelôs, por exemplo, os pipoqueiros, vivem na rua. Por exemplo, nós temos pipoqueiros que ele mora em outras cidades, vem com um carrinho de pipoca dentro de um ônibus e tal, passa a semana inteira, dorme ali debaixo do seu carrinho e ele me fala às vezes nas minhas pesquisas que ele vive muito mais na rua do que na própria casa dele. Então, quer dizer, o melhor, quando nós falamos de coisas mais amplas, nós falamos de pessoas que vivem na rua, né? Sim. Que pode ser essa pessoa que está limpando, por exemplo, lavadores de carro e tal, que fica ali o dia inteiro, onde ele ganha o pão dele e tal. Ele não está numa casa, né? Ele está ali vivendo a maior parte do seu tempo na rua. E o que é esse fenômeno social da vida na rua? Você já deu alguns exemplos aí, mas o que torna a especificidade do seu trabalho com isso? Olha, na verdade, o que torna isso um problema social é a desigualdade social, né? A desigualdade, especialmente em momentos de crise, não estou dizendo simplesmente de alguns países especificamente. O Brasil é um dos países que tem uma desigualdade social assim brutal, né, a olhos vivos. E outros países, em determinados períodos, eles também vivem essa situação.
Então, essa desigualdade, ou acesso, ou condições, por exemplo, agora na pandemia, nós estamos com uma pesquisa atualmente trabalhando exatamente isso, os novos personagens da rua. Hoje tem outras pessoas que nós não conhecíamos antes. Por exemplo, começa a chegar agora também os imigrantes, as pessoas que ficaram desempregadas, os lares desfeitos por conta da pandemia e etc. Ou mesmo, por exemplo, os próprios vendedores ambulantes aí de artesanato e tal, e que não têm condições de pagar seu aluguel ou de manter a sua vida, acaba vivendo, então criando um outro cenário que nós estamos vivenciando nesse momento, que são os novos personagens de rua. Atualmente, num campo que eu fiz a semana passada, eu encontrei pessoas que estão saindo do Sul para viver aqui em Minas Gerais, buscar, porque perderam tudo lá, suas terras, plantios e tal, e buscam Minas Gerais como uma forma também de sobrevivência, de alternativa de trabalho e etc. Então, quer dizer, são essas pessoas que, é claro, que chegam aqui sem trabalho, assim como os imigrantes internacionais venezuelanos e etc., vão viver também, além de, por exemplo, recorrer aos serviços públicos, mas tem também a dificuldade de pagar aluguel, de manter a sua família, etc., acaba vivendo na rua. Então, é muito amplo esse assunto, né? Então, quando nós vamos falar de pessoas que vivem na rua, nós temos que saber exatamente de que nós estamos falando, né? Porque senão jogamos tudo no mesmo pacote. Regina, você tocou num assunto que é muito importante, que é sobre as condições que as pessoas vivem, de pessoas que vivem na rua ao redor do mundo. Eu gostaria de perguntar mais a fundo se existe algo que se repete, algumas pontos em comuns ao redor do mundo que se repete para a gente poder observar assim em sociedades diferentes da nossa, mas que ao mesmo tempo são iguais, assim, no que tange pessoas que vivem na rua. Existem pontos em comuns? Sim. Olha, um momento muito específico que nós estamos vivendo, que eu acabei de falar, que é a questão da pandemia. Uhum. Né? Aumenta o número de moradores de rua. No mundo inteiro, nós estamos acompanhando isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, de uma forma geral e etc. A Europa tem nesse momento, tem um outro agravante, que é a guerra. Né? Então, é claro, as pessoas elas vão buscar outra alternativa, né? E especialmente na Europa, e hoje nós estamos vendo a eleição da França, a grande bandeira, eliminar os imigrantes e etc. São as pessoas que estão vivendo em situação de crise. Isso reflete muito na condição ou no novo perfil de pessoas que vivem nas ruas. Né? Então, essa é uma questão que se repete. Tá? Então, nós vemos agora, todos os países têm apontado isso, assim, o aumento do número de pessoas vivendo na rua. E de uma certa forma, né, essa condição, ela vai criando outros desafios para a cidade, que estão além dos limites daqueles que geralmente os gestores estão lidando com eles, né? Que é a prestação do serviço àqueles que já vivem na cidade, né? E como que você tem visto, no caso de Belo Horizonte, né, a inserção dessas pessoas que vivem nas ruas em relação ao acolhimento delas na nossa cidade? Olha, Belo Horizonte, assim, o discurso né, porque nós trabalhamos com entrevistas, com as conversas, né, na antropologia, é a questão da etnografia, e então são as narrativas das pessoas com as quais nós estamos contando para a realização das nossas pesquisas. Então, Belo Horizonte é muito conhecido pelo ótimo acolhimento ao morador de rua.
a violência policial é muito menor em relação a São Paulo, por exemplo, está vivendo situação gravíssima, né, na atualidade, né? Com esse fenômeno aí de alimentação, né, essas leis de proibição, alimentação e essa, né, também perseguição ao padre, né? Então, os trabalhos que ele faz, a pastoral de rua, como que eles fazem. Então, essa perseguição, na verdade, Belo Horizonte, a gente não tem esse cenário, tá? Nós temos cenário, por exemplo, na questão da pandemia, foram criados pela própria pastoral e depois em parceria com a prefeitura, com outras ONGs, locais muito específicos para acolhimento dessas pessoas. Inclusive a pastoral tinha um projeto muito bacana, que é o Canto da Rua, que, assim, para separar as pessoas, proteger e etc., durante a pandemia, distribuição de barracas, né? Vocês devem ter visto esse cenário nas cidades, né? Isso muda totalmente, né, o cenário do centro da cidade, principalmente, né, onde eles pegavam as barracas e colocavam os carrinhos e etc. E, claro, tem uma... Ao mesmo tempo que tem esse acolhimento, Belo Horizonte tem um trabalho, e é claro que não é um trabalho do serviço público especificamente ou somente, né? Tem parcerias com ONGs, principalmente as pastorais. A pastoral de rua faz um trabalho muito interessante, muito já histórico, né? Consolidado. Regina, a pergunta que eu te faço é a seguinte: como que as pessoas que vivem na rua, elas podem ser vistas como úteis para a gestão urbana, tendo em vista o neoliberalismo, onde a presença deles, principalmente nos hipercentros das cidades, ela pode ser usada como uma desculpa para intervenções urbanas. E como e para, tipo, o embasamento de megaprojetos que as cidades elas têm como objetivo fazer, e elas usam como desculpa a moradia de pessoas que vivem na rua para fazer esses megaprojetos. Como você avalia isso e como você pode contextualizar essa situação que acontece nos hipercentros da cidade? Tá ótimo. Então, é claro que população de rua é um alvo sensacional politicamente, né? Período de eleição, nós escutamos demais as promessas, tirar as pessoas às ruas e a visita a esses lugares onde eles estão concentrados e tal. Promessas incríveis de moradia, disso e aquilo. Passa as eleições, acaba tudo, né? Eles continuam ali. Então, quer dizer, nós chamamos de população marginal. A marginal é aquela que está no limite. Então, lançado mão de acordo com os interesses de um lado e de outro. Então, essa população é uma população marginal, que é lançado mão politicamente dos discursos e nos projetos também, né? O que nós sabemos por exemplo, a questão da maquiagem da cidade, né? E se a gente quiser traduzir um pouco mais historicamente, é a higienização urbana. Então, sempre nesses discursos ou nesses projetos é a limpeza da cidade. Retirar essas pessoas e tal. E, às vezes, isso não é nem tocado, mas intervenções absurdas que nós vemos. Por exemplo, colocação de pontos ali, por exemplo, pontiagudas, de cimento, de metal e tal, para proibir essas pessoas de dormirem. Teve uma vez que com uma pesquisa que eu estava fazendo, que eles iam fazer uma limpeza, uma higienização em determinados pontos,
que eles fizeram? Jogaram soda cáustica. Tiraram as pessoas durante o dia, falaram, não, à noite vocês podem voltar. Aí jogaram soda cáustica. No outro dia, eram filas e filas nos postos de saúde de pessoas contaminadas, com problemas de pele, de respiração, de estômago e tal, por conta disso. Então, quer dizer que é uma população, sempre que a gente pensa na questão da marginalidade, que ela é um elemento necessário, ambivalente, e que, ora, serve para uma coisa, ora para outra. É como, por exemplo, esse caso de São Paulo que vem acontecendo aí, né, com essa perseguição ao padre. Por trás disso é toda uma questão política, né, que vem acontecendo. Então, é fundamental, é um alvo. Seria a hostilidade como política pública, né? Essa escolha por lidar com essa população de uma maneira absolutamente hostil, sem nenhuma outra forma de mediação? Olha, esse seria talvez um projeto político mais elaborado ou mais com um interesse específico para essa população. Porque, em primeiro lugar, né, quando se fala de pessoas vivendo na rua, eu gosto quando você fala disso, vivendo na rua, né? As pessoas que estão vivendo na rua, são projetos muito direcionados como se todas as pessoas fossem iguais e que todas as razões por estarem na rua coincidem. E não é isso, né? São projetos que deveriam, por exemplo, jovens. Nós vemos atualmente muito mais jovens que chegaram para viver na rua do que em outros períodos. Então, qualquer política, né, de implementação, por exemplo, de trabalho, de mão de obra, formação de mão de obra e tal, a principal demanda que as pessoas de rua têm é conseguir documento, que não tem documento. Então, quer dizer, como que uma pessoa vai conseguir trabalho ou vai ter, não sei, ir até um hospital, procurar um médico e tal, quem é você? Né? Não tem documento. Né? Como é que você prova o quê? Né? A política de Belo Horizonte tem procurado resolver um pouco mais, de uma forma mais dinâmica. Mas, ainda assim, esse é um grande problema que nós temos. Sim. A importância de ver, não como um todo, mas o indivíduo como uma pessoa que importa, né? E ver as necessidades do indivíduo exclusivamente, não como um todo, assim, mas pensar no indivíduo sempre. Sim, claro. E, Regina, eu também gostaria de perguntar sobre as crianças e os adolescentes que vivem na rua. O que pode ser feito para aperfeiçoar as políticas públicas nesse recorte de crianças e adolescentes? Olha, isso em Belo Horizonte não é muito frequente. Já teve outros períodos da história que isso era mais grave, sabe? E, na atualidade, nós encontramos muito pouca criança na rua, sabe? Pelo menos no âmbito das nossas pesquisas, que é mais da região central, onde concentra os albergues, as casas e etc, etc, né? Mas, então, aí nós não encontramos muitas crianças. As crianças, na atualidade, têm tido outras políticas direcionadas, como, por exemplo, a questão da escola integral e etc. Então, isso realmente vai solucionando essa problemática. Agora, de qualquer forma, isso também é importantíssimo, né? Ter uma política específica para adolescente, para crianças, para famílias e tal, que é quase que uma proteção à vida, né? Porque o que a gente sabe, né, o que nós vemos aí em todo nosso processo, o que a gente sabe é que, de fato, o que acontece? Essas crianças que vivem na rua, o destino, o futuro dessas pessoas é realmente a morte, né? O que a gente vê na periferia, jovens negros e tal, e etc. Então, quase que uma proteção à vida, né, dessas pessoas. E aqui em Belo Horizonte me chama muita atenção, né,
a questão do aumento de pessoas vivendo na rua, inclusive nos bairros e fora dessa região central. Eu moro aqui nessa região do Padre Eustáquio, eu consigo observar bastante isso também. A que se deve esse aumento também nesses lugares onde os equipamentos de assistência social para eles, às vezes, são até inexistentes, né? A pesquisa de vocês alcança também uma explicação aí para isso? Olha, isso tem vários fatores. O primeiro também que são, porque dependendo do bairro, que não tem o serviço público, mas que tem uma proteção maior em relação a essas pessoas. E elas têm mais alternativas de buscar ajuda, como, por exemplo, na porta de supermercado, sim. Pedindo ali, sim. Vendendo alguma coisa e etc. E a gente tem visto isso, assim, nos locais de pesquisa e fora deles também. Agora mesmo nós fizemos aí contagem, etc., também, que né, aumentou muito o número de casos exatamente em busca de trabalho, que lá é um lugar, né, que tem muitas empresas, ofertas de trabalho, possibilidades, pelo menos, de trabalho. Então, quer dizer, nós podemos ver esse tipo de coisa. Agora, então, nos bairros, as pessoas que saem, muitas vezes, não sei se você tem reparado, são pessoas mais idosas, que é um grande problema hoje. Hoje é um grande problema no Brasil, são os idosos na rua. E, às vezes, eles ficam ali no bairro porque já viveram ali, eu conheço as pessoas são mais respeitosas e etc. E, às vezes, eles mesmo têm essa dificuldade por conta até da condição física deles de ir viver no centro. Porque o centro né, é uma diversidade de moradores, de situações de violência, de transporte e etc., de fluxo e etc., né? E tem esses equipamentos, mas não tem outras coisas. E quando você olha, por exemplo, as pessoas que estão nos bairros, são aglomerados pequenos de pessoas, não são grupos maiores. Né? Às vezes é uma família que está ali, uma pessoa sozinha com seu cachorro, aí todo mundo dá ali alguma coisa para ele, trata. Ele faz parte daquele bairro, né? Como se fosse ele tivesse uma inserção ali no cotidiano das pessoas do bairro. E isso é muito favorável também a essas pessoas, né? Então, quer dizer, tem essa diferença também, né? O centro vai recebendo todo mundo de qualquer lugar. Eu acho que o centro, outro dia eu falei sobre isso, o centro da cidade é o lugar mais democrático que existe, porque ele acolhe todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa. Regina, tem dentro do seu trabalho, você trabalha com a discussão da identidade. Sim. Isso é um ponto fundamental para nós, nos estudos de comunicação, nos estudos de antropologia, de cultura. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do reconhecimento no trabalho de vocês e dos equipamentos sociais para essa população, que geralmente é vista como uma população, como você mesmo falou no início da entrevista, uma população marginal. Sim. Olha, antes de nada, as pessoas se autorreconhecem. Sim. Tá? Quem que é você? Né? Eu sou morador de rua. Você é morador de rua? Você... Né? É ele que define a sua identidade, embora tenha alguns segmentos sociais que não acreditam que uma pessoa gostaria de morar na rua. Né? Tem gente que mora na rua, gosta de morar na rua, ou por uma situação muito precária na própria casa ou na própria condição de vida dele, e a questão da sociabilidade, que é muito interessante, que às vezes fica sozinho e tal, e etc. E vai, então, ali nós vemos, às vezes, aí nesses equipamentos públicos mesmo,
Às vezes a pessoa chega, né, tem o projeto para ele chegar e é acolhido ali, então é direcionado para, por exemplo, documentação, ou trabalho, ou formação de mão de obra, ou alguma coisa, ou às vezes moradia. Né? Porque Belo Horizonte tem esse projeto, especialmente nas ONGs, bastante claro, a pastoral e tal, de moradia. Essas pessoas, às vezes, elas têm todo esse processo, mas eles voltam para aquele equipamento público, porque ali são os colegas, as pessoas com as quais ele conta caso e ri, e descobre coisas, né, na cidade, etc. Então, como é que você identifica uma pessoa dessa? Eu conheço um morador de rua que tem 23 carteiras de identidade. Nossa. Uai. E como? E como ele vai utilizando isso de acordo com o que interessa, ou o que a situação o coloca, por exemplo. Né? Se é polícia, com a polícia, ou se é para arranjar um trabalho, ou é para entrar por exemplo, num posto de saúde, num atendimento médico e etc. Né? Então, quer dizer, a questão da identidade, né, e como que as pessoas, elas estabelecem as relações delas também entre eles e entre os espaços da rua, também vai depender muito também de como a pessoa se reconhece, sabe? A questão da identidade mesmo. Eu sou imigrante, você é um imigrante? Não, não sou imigrante, eu sou uma pessoa, sou um brasileiro e tal. Então não é imigrante, é brasileiro. Então, mas às vezes os nossos projetos, eles são muito políticos, eles são muito direcionados no sentido de catalogar as pessoas, quase que colocar um rótulo para que as pessoas tivessem aí ambulantes com aquele rótulo ali diante do seu próprio corpo, né? Então, isso que você falou, cada pessoa, cada grupo social é um grupo, porque se é uma família que vive na rua. É diferente de um jovem que saiu do interior, veio tentar a vida aqui, foi roubado o documento e tal, e etc. Sim. E aí, quem que é essa pessoa? Com quem que ele conecta, né? Não dá para rotular, né? Não dá para rotular, de forma nenhuma. É uma população variada, embora a gente pense que não. Exatamente. No começo da entrevista, você citou um conceito, um termo muito importante para os estudos dos espaços urbanos. Esse é o conceito da etnografia. Esse termo é muito importante. Você pode nos dizer o que ele significa e como ele pode colaborar para os estudos dos espaços urbanos? Olha, isso ao longo da história dos pesquisadores sobre campos marginais, populações vulneráveis, o mais indicado é a etnografia. Porque a etnografia exatamente vai trabalhar, né, compreendendo, né, inserindo naquele contexto e compreendendo os significados, as percepções e os sentidos atribuídos tanto ao espaço, como às pessoas, como às relações e etc. E isso na escuta da narrativa do sujeito, como ele interpreta aquilo. Né? E que isso, de fato, com essa população marginal, né, que é o meu campo de pesquisa, né, que eu trabalho com drogas também, etc. Então, nesse campo de pesquisa, é muito difícil essas pessoas serem ouvidas por outras pessoas. Então, elas têm esse desejo, essa necessidade de contar a sua vida, ou interpretar o seu mundo e etc. Então, o mais indicado é a etnografia para os campos marginais, né? É claro que tem outras pesquisas super importantes, os censos e tal, pesquisas quantitativas também que são importantes, inclusive para a gente perfilar esse campo, né? Mas, assim, como esse trabalho, ele poderia
subsidiar as políticas públicas. Né? Claro, porque nós estamos escutando o que as pessoas precisam. Né? Então, teve um dia lá numa sala de aula minha, lá, entra um grupo de estudantes pedindo licença para falar, fazer uma campanha e tal. Então, eles estão pedindo cobertores e tal, para moradores de rua. E eles não sabiam que eu trabalhava com esse tema. E eu perguntei para eles, no final, faz aquela campanha, fala tudo. Eu perguntei, eles, mas para que vocês estão pedindo cobertor? Porque está entrando o tempo do frio. Eu falei assim, para você. Agora você sabe o que eles querem? O que eles precisam? O pessoal imagina, né? Vocês acham que eles não precisam de um banheiro, por exemplo, sabonete, pasta de dente, um batom para as mulheres? Né? O que eles querem? A gente não pergunta. Verdade. Né? Você chegou a citar o projeto de lei 445 de 2023, que é o projeto que disciplina ou cria regras para a distribuição da alimentação para as pessoas que vivem nessa condição na cidade de São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouco mais como você vê esse projeto, que análise vocês fazem deles, né? O projeto está até suspenso nesse momento, né? Mas, assim, não é um bom conselho para a gente seguir na nossa cidade, não é isso mesmo, Regina? De jeito nenhum, isso é um absurdo, né? O que a gente escuta, por exemplo, que nós também entrevistamos muitas pessoas que trabalham em restaurante, em bares e tal, como que é a relação deles, como é que eles, né, acessam essas pessoas, ou como é que eles podem também acessar os bares para ir ao banheiro, ou, sei lá, tomar uma água, alguma coisa assim e tal. Então, é muito comum a gente ouvir o restante, por exemplo, no final do dia, panelas cheias de comida que não foram utilizadas, né, que não foram vendidas e que não podem ser utilizadas no dia seguinte. O que é que eles fazem com essas comidas? E um tanto de gente do lado de fora, ali, sem alimentação, por exemplo. Então, é claro que isso é uma proposta política, né, de interesses variados aí, né, se a gente analisar bem esse projeto, né, de quem vem, como que ele foi elaborado e quem está apoiando esse projeto e etc. Isso é uma desigualdade total. Outro dia, no meu prédio mesmo, eu conversando com uma pessoa que falava assim, olha como que eles são porcos, eles tiram... vão comer comida, primeiro, comer comida de lixo. Eu falei, será que eles são porcos mesmo? Ou nós mesmos que desperdiçamos essas comidas, que não comemos essas comidas e deixamos para eles? Por que a gente não organiza isso de outra forma? Né? Então, quer dizer, e tem também, por exemplo, essa questão que é um pagamento absurdo de multa, né? No sentido mesmo de proibição dessas pessoas distribuir alimentos. E isso a própria, né, eu acho que a própria igreja, as pastorais e tal, que fazem um trabalho, as igrejas de uma forma geral, né, não só a Igreja Católica, outras igrejas também, que fazem um trabalho muito importante, né, de distribuição de alimentação lá com eles, perguntando, não gosta daquilo, gosta de outro e tal, né? Então, eu vi, por exemplo, uma pessoa que, uma dessas distribuidoras de comida, e colocava no saquinho plástico, sabe, sopa. E eles começaram a destruir aquilo, porque aquilo parecia vômito que as pessoas estavam levando dentro de um saco plástico. Eles comem dentro de um saco plástico na casa deles? Né? Então, quer dizer, são coisas aí, esse projeto, né? Eu acho que de forma nenhuma. Teve todo um movimento, ele foi paralisado por conta de movimento social, as pessoas foram para a rua, né? Isso é um absurdo. Regina, eu queria te perguntar sobre a mídia agora. Como que a mídia ela pode ajudar para diminuir os estereótipos que existem de pessoas que vivem na rua como criminosos, como violentos? Como a mídia pode colaborar para diminuir esse estereótipo? Eu acho que um bom exemplo é o que vocês estão fazendo, né?
ao invés de passar, eu acho que essas informações quase que empacotadas, é trazer essa discussão. Sim. Né? E participar dessa discussão também. A mídia tem um papel muito importante nesse sentido, né? De fazer também uma aproximação com essas pessoas ou com os pesquisadores, né? Que, como eu disse, teria que ler os nossos pesquisas, né, as políticas públicas e tal, e também divulgar isso. Sim. Né? Eu acho que isso é um papel fundamental. Você já se indignou com alguma coisa que você leu assim num jornal, uma matéria que você viu na TV, que colabora para construir uma visão completamente equivocada sobre isso que você trabalha, principalmente em relação a essa população? Como é que você vê, de uma maneira geral, o enquadramento que essa população aparece, né? Ultimamente a gente tem ouvido aí muita discussão em torno do padre Lancelotti lá em São Paulo. Como é que você vê? Você acha que a mídia tem dado um tratamento pelo menos adequado a essa questão? Olha, eu acho que a mídia, nessa questão específica, né, conforme a sua pergunta, é uma coisa que a gente fica realmente chocado. Eu vi uma situação assim que ainda em discussão sobre esse tema, e eu vi a polícia violentando moradores de rua, sabe, chegando e arrancando coisas e tal. E nós vimos aqui também em Belo Horizonte, nós já assistimos, por exemplo, esse caso, conforme eu falei para vocês, da soda cáustica, Sim. que isso é uma coisa impressionante e, de fato, a mídia não divulgou absolutamente nada disso e nem fez essa discussão. Esses grupos marginais, né, entre aspas, que são os grupos vulneráveis socialmente, eles são tratados com muito rótulos, né, e não uma discussão mais específica, conforme nós estamos fazendo aqui, né? Então, isso nas universidades, nas salas de aula, nas pesquisas mesmo, como que a mídia poderia estar divulgando esse tipo de coisa e, às vezes, divulga, por exemplo, essas violências, né? E não trabalha de uma forma mais consistente, eu acho, no sentido de esclarecimento, que seria o papel da mídia, de comunicação, de informação, realmente de informações corretas sobre esse tema e mais ampliado, e não simplesmente repetir, eu acho que esses rótulos, que não ajudam em nada. Sim. E você acha que, nesse caso, né, por exemplo, a própria integração desses sujeitos, ela fica comprometida na medida que essa representação estereotipada deles também orienta a atitude das pessoas com eles, no trato, na relação, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito comum, por exemplo, nas pesquisas, quando eu vou nos restaurantes populares, eu pergunto às pessoas, você vem a primeira vez, uma pessoa assim vestida como você e tal, eu venho a primeira vez e tal, o que você achou? Ah, não, ali tem morador de rua, é sujo, é nojento e tal, e etc. Isso aí, assim, ele está usando o mesmo equipamento público que qualquer cidadão poderia utilizar, e ele tem esse preconceito. Já teve, inclusive, assim, demandas que no restaurante popular tivesse mesas específicas para essa população, para que ela não estivesse circulando entre as pessoas. E isso, conforme você disse sobre a questão da identidade, a sujeira é uma coisa que né, do ponto de vista social, nós podemos fazer várias explicações sobre essa questão e tem várias teorias para trabalhar com essa questão da sujeira e tal. Mas a sujeira é um elemento marcante em relação à percepção que as pessoas têm sobre moradores de rua. E aí, com a sujeira, então, perigo de doença, de violência, de tal e etc. Né? E a maioria das vezes as pessoas
não são nada disso, né? Elas estão ali numa situação tão precária e às vezes até fisicamente que ele não consegue, por exemplo, atacar uma pessoa, né? E outra coisa que na rua é muito preocupante, quase que uma regra, do uso de armas. As pessoas não usam armas, né? Então, entre eles mesmo tem essas definições. Eles têm um cachorro para proteger, tem um colega e tal, e etc, etc. Então, assim, qual que é o critério ou o eixo básico para um morador de rua ou a pessoa em situação de rua ser apontado como perigoso e violento e etc. Com base em quê, exatamente? Né? É uma questão moral. Moral. Bom, esse debate é muito importante e certamente a gente vai voltar nele aqui outras vezes, né, Regina? A gente conta aí sempre com a colaboração de vocês, mas agora a gente vai para o nosso momento de indicação cultural, que é o momento panfletagem. Sim. E eu vou começar com a minha indicação de hoje, que é um livro que eu gostei muito de ler, que é o Sociedade da Esquina. Li esse livro quando eu fiz doutorado em educação. Foi um livro muito importante para a minha formação. Ele é um livro escrito, né? Ele é um livro da década de 30, do final dos anos 30, né? O autor decidiu estudar um bairro pobre italiano em Boston, e ele morou lá durante 4 anos, uma boa experiência etnográfica, né, e antropológica, né? Ele viveu junto com os pesquisados e, ao contrário do que se pensava na época, ele vai mostrar, ajudar a desconstruir os estereótipos e dizer que a vida social daquela população era extremamente organizada, e ele vai mostrar os requintes dessa forma de organização. É um trabalho de alto interesse interdisciplinar, útil para pesquisas em diferentes campos do conhecimento, e eu acho que ele era ideal para fechar aqui a nossa conversa. Bateu em torno direitinho desse trabalho, né? Em torno desse diálogo com a Regina. João, o que você tem para hoje? Então, para hoje tem o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um clássico, né, da nossa literatura. No ensino médio, a gente é obrigado a ler, né? Mas foi uma boa obrigação, É uma né, boa obrigação. Só que tem essa edição que eu reli esse ano, Vidas Secas, e essa edição é muito interessante porque no final do livro, você lê todo o livro da forma que o livro é, e no final o coautor, digamos assim, ele faz um resumo, uma síntese de como é o livro, faz umas análises assim muito legais, muito pontuais. Então eu gostei muito dessa edição e eu recomendo aí para todo mundo, e é sempre bom um clássico, né? Eu gosto muito. Eu também gosto. Os dois, o seu também é um clássico, né, dos campos marginais. Pois é. E você, Regina, o que você tem para nos indicar hoje? Eu vou indicar aqui Vida na Rua, que foi uma, na verdade, foi uma edição de uma revista especial, um dossiê, que ele foi organizado, então, por mim e pela Cristina Filgueiras, que é minha colega aqui, né, das Ciências Sociais, Pichon, Pasquale Pichon e Gabriel Bertiquet, que, na verdade, são os dois franceses que trabalharam com a gente na edição dessa revista, publicada pela Civitas. Ela reúne uma série de artigos, inclusive de autores nacionais e internacionais, e que trabalha exatamente a vida na rua, né? Em várias modalidades e aspectos. Recomendo isso. Muito bom. Então, a gente vai ficar por aqui. Te agradeço, João. Muito obrigado, Hércio, Regina. Foi um prazer imenso estar aqui para discutir esse tema que é tão importante. Obrigado, Regina. Obrigado pelo convite, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição, é um tema que eu acho que a gente tem que colocar, conforme nós falamos aí na mídia, né, e trazer uma discussão sobre isso que é muito grave, que vem acontecendo nos últimos tempos.
né? Bacana. Obrigada. Agradeço muito a vocês. E assim terminamos o nosso programa. Lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também, nos siga no Instagram. Um grande abraço e até a próxima semana.